Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui e por ter cada um de vocês também aqui. E aqueles que não estão, também sintam-se abraçados. Aqueles que estão na live, assim também os nossos pastores, a família dele. E é isso, irmãos. O Senhor já tem falado durante o culto e eu creio que Ele tem mais uma mensagem para o nosso coração. Eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias, enquanto vocês se colocam de pé, em nome de Jesus. Em Lucas, capítulo 22, versículo 7. Lucas 22, capítulo 7. Recebi este maravilhoso convite para que a gente pudesse meditar sobre a ceia, porque a gente vai participar daqui a pouco na ceia do Senhor. E é bom que a gente entenda um pouco como foi este momento do Senhor enquanto estava aqui na terra com os seus discípulos. Diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. É pascal, né? Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparamos? Perguntou eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Só até aqui, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, que seja o Senhor Deus. De nada de mim, Senhor, eles precisam, somente aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. É o que precisamos ouvir. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Irmãos, hoje é um dia, inclusive, que todos os judeus, às 5 horas da tarde, fazem uma determinada oração chamando o Messias. Porque para eles ainda o Messias não veio. E aqui nós podemos contemplar uma outra realidade, aonde sim o Senhor já enviou o seu Filho, o Messias. E aqui, quando a gente começou a ler, fala que nesse dia eles sacrificam um cordeiro. E aqui, quem era o próprio cordeiro? Era o próprio Jesus. O cordeiro enviado por amor de nós. E você imagina que como o coração de Jesus naquele momento estava. Porque há passagens que falam que ele estava com medo, tanto que até suava sangue. Então olha o que ele precisou passar. Hoje é o dia de ceia, é um dia de festa. Mas é preciso lembrar o quão difícil foi para Jesus, para que a gente estivesse aqui hoje. Para que todas as vezes a gente possa, antes de fazer qualquer coisa, lembrar do amor de Jesus. E decidir fazer aquilo que Ele faria em nosso lugar. Porque quando alguém dá a vida por nós, não é qualquer coisa, né? Então as nossas atitudes têm que honrar esse gesto de amor também. E isso começa daqui e vai para todos nós, amém? E o mais lindo dessa passagem, logo no começo, quando a gente lê, ele fala para Pedro, ele dá uma missão para Pedro e João. E ali, eu fiquei meditando, porque eu tenho o costume de pegar cada frase da Bíblia, cada frase, e falar assim, o que isso se aplica a nós? Porque senão a gente corta o texto e não aprende muita coisa, sabe? A gente só vê uma história simplesmente. E aqui foi dada uma tarefa, uma missão para eles. E o que você já parou para pensar em qual missão Jesus designou para você?
Senhor já confirmou ao seu coração qual é a sua missão? Se ainda não, não se preocupe. Ore ao Senhor. Peça uma confirmação para Ele. Porque aqui Jesus, ainda que ele estivesse com medo, eu creio que ele estava muito feliz. Porque ele não estava fazendo qualquer coisa, ele estava fazendo aquilo que o Pai dele designou que ele fizesse. E quando a gente faz alguma coisa para aquele que a gente ama, é diferente, né? Às vezes o Danilo tá trabalhando e eu tô preparando raras vezes, né, amor? Raras vezes que eu consigo. Eu trabalho em home office, às vezes é muito corrido. Mas às vezes que eu consigo fazer alguma coisa diferente, aí eu vou lá, pego uma daquelas taças, sabe, que a gente ganha quando faz chá de cozinha? Aquela taça que a gente só tira do armário quando vai visita. Não, eu pego aquela lá, coloco na mesa, coloco o melhor prato, aqueles que tem desenho, sabe? Porque senão a gente usa o marrom mesmo, que a gente pega o marrom e o outro transparente, põe na mesa. Mas não, eu peguei o branco, desenhado, bonitão, a taça, fiz um macarrão e ainda liguei a música no YouTube bem alto daquele do restaurante italiano, sabe? Coisa mais linda, você tinha que ver. Só não filmei, porque senão ia dar vergonha no, né, na rede social. Mas ficou marcado, eu fiquei feliz. Ele chegou batendo na porta, eu, não, peraí que eu ainda tenho que ligar o som aqui, pera. Eu ligava e ele entrou e falou, nossa, né? Só que aqui é uma prova de amor diferente, ele estava se entregando, né? Acho que não é qualquer pessoa que faria aquilo, só Jesus mesmo para fazer um gesto por nós desse jeito. E ainda que fosse sofrido, mas ele estava ali satisfeito em Deus por aquilo. Mas você imagina, porque assim, Pedro e João já estavam meio que acostumados a andar com Jesus e ver as coisas, né, extraordinárias acontecerem. Mas, se você estivesse lá, vamos nos colocar lá, você é João ou Pedro, vamos supor. Aí você pergunta pra ele, você recebeu a missão, beleza. Depois que você recebe, você pergunta, ixi, pra todo mundo, que lugar que eu vou fazer isso, né? Eles estavam andando, eles viviam andando pelos lugares. E ele perguntou, onde que a gente vai, né, preparar isso? Aí Jesus pega e prevê o futuro. Ele não só deu umas coordenadas básicas, ele falou assim, olha, vocês vão estar andando, vocês vão ver alguém carregando água. E aí vocês vão seguir esse homem e vão fazer essa pergunta para ele. E ele vai levar vocês a um salão na parte superior da casa. Olha isso, Jesus já via a casa dele, daquele homem. E aí ele estava ali falando assim, ó, e na parte de cima vai ter toda a mobília. Tudo que você precisa vai estar lá. Olha isso. Você tem noção? Se a gente fosse lá, naquele momento, e a Bíblia fala que isso aconteceu exatamente como Jesus falou que ia acontecer. Você não ia dar um glória bem alto quando você falasse assim, meu pai do céu, olha o cara ali com a caixa d'água na cabeça. Olha isso aqui, eu não tô acreditando. Ele falou e aconteceu. Né? E quantas promessas que o Senhor designou para nossa vida e a gente viveu e a gente às vezes nem lembrou que Deus prometeu lá atrás. Que a gente venha contemplar os milagres que o Senhor já faz em nossas vidas. Não só quando a gente lê na palavra e a gente vê, isso aqui foi um milagre. Nossa, que milagre extraordinário que eles viveram. Mas e a nossa vida, irmãos? É um milagre desde a hora que a gente levantou. Né? Quantas pessoas não daria tudo para estar aqui em nosso lugar? Mas isso não quer dizer que o amor dele não esteja com eles também. O Senhor, ele não faz distinção de ninguém. O amor dele é igual para todos. Para nós que estamos aqui, para as pessoas que estão na live, todas estão com a presença de Deus agora. E ele é maravilhoso. E aí, o que acontece? Quando eles chegaram lá, eles prepararam toda a ceia. E Jesus, ele fala para os discípulos, na hora que eles estão ali reunidos, que ele estava ansioso por aquele momento antes de sofrer.
Ele estava ansioso para estar com todos eles ali. Porque eu imagino que aqueles discípulos, eles viveram todos os momentos com Jesus ali. Tudo que ele estava ali pregando, fazendo milagre, ele estava tendo a companhia dos discípulos. Eles foram aqueles que estavam do lado de Jesus no momento que ele mais ali, né? Estava sofrendo perseguição pelos fariseus, por tudo. E ele estava ansioso. Você vê que você já é ansioso? Você tem momentos de ansiedade? O Senhor Jesus passou por tudo aquilo que a gente passa todos os dias. A ansiedade até Jesus passou. Por quê? Porque se um dia você falar assim, mas como que Deus vai falar de mim se ele nunca viveu isso? Claro que ele viveu. Através do seu filho, ele teve todas as sensações. E pode falar como ninguém de tudo que eu e você passamos aqui nessa terra. Então, se você fala assim, mas o Senhor não entende a dor que eu estou sentindo, entende sim, e Ele é contigo. Por quê? Porque Ele viveu isso e Ele está à disposição para nos ajudar, porque Ele sabe como é difícil. E aí, era o último momento que Ele estava ali, Ele falou assim, olha, eu estou aqui, nós estamos aqui, e vai ser o último momento antes de o reino vir que eu vou tomar essa ceia com vocês. Era o último momento que ainda não havia se cumprido todas as coisas, onde o reino de Deus chegaria através de Jesus. Hoje você tem essa presença gostosa porque esse momento antecedeu. Antes eles não tinham como sentir Jesus dentro deles. Eles estavam participando da ceia, mas o mestre estava com eles do lado de fora. Mas o Espírito Santo, depois que ele se entrega na cruz e ressuscita após, ele deu ali o privilégio dos discípulos levarem consigo a presença de Jesus. E esse presente se estende até os dias de hoje, no meu e no seu coração. Olha que presente, irmãos. Só que ali no meio deles, eu fiz aqui uma anotação. Isso. Ele fala o seguinte. Ele pega o cálice, né? E ele pega o pão. Aí ele pega o cálice e fala assim, tomem e partilhem com os demais. Sabe aquilo que você e eu nós recebemos do Senhor? Não é para passar somente na nossa mão. É para que a gente possa partilhar com as pessoas ao nosso redor. Fale de Jesus aonde você for, não tenha vergonha. Porque Jesus não teve vergonha de mudar a minha e a sua história. E aquele que confessar o nome dele diante dos homens, ele falará diante de Deus sobre nós também. E, glória a Deus, ele passou ali e ele falou assim, olha, tá vendo esse pão aqui? É o meu corpo, dado por vós. Fazer isso todas as vezes que lembrarem de mim. Este é o meu sangue, derramado por vós. Entende? Ali ele estava falando assim, ainda que eu não esteja aqui, eu vou estar com vocês. Tá vendo esse pão aqui? Tá vendo esse cálice aqui? Quando vocês tomarem, quando vocês comerem, não é mais o sangue, não é mais o cálice. Não é mais o pão, mas é o meu corpo. Lembra disso? Lembra da prova de amor que eu fiz por vocês? Não deixa isso passar batido, não. E é engraçado que o pão não é mais pão, é uma carne. Engraçado que o cálice não é mais o cálice, ele é o sangue. Olha a transformação, assim somos nós. Quando temos ele em nossas vidas, não sou mais a Patrícia, não é mais o Danilo, não é mais o Igor, não é mais o Elias, não é mais a Denise, não é mais você que está aí assistindo, você na live. Houve uma transformação das nossas vidas. Nasceu através de Jesus a nossa melhor versão. Você já ficou afastado do Senhor em algum momento? Viu tomar conta de você o seu velho homem? E falou assim, eu não quero mais isso, Senhor, volta depressa. Volta depressa, volta depressa.
Eu não quero ser eu mesmo. Aí fora fala assim, eu sou assim, você tem que me aceitar assim. E eu falo, tá amarrado em nome de Jesus, que eu não quero ser eu mesma nunca mais na minha vida. Eu quero ser aquilo que o meu pai fez em mim. Chega de sofrer, chega de eu ser quem eu era, que só me trazia dor. Esse novo eu que meu pai criou é muito melhor. Sabe? Aquele nosso jeito de falar que não faz sair da nossa boca uma coisa que no nosso coração dói. Não dá uma saudade. Lembra do filho pródigo? Não, saudade do pai. Fala assim, sabe a casa do meu pai? Vou correndo. Porque uma vez que você prova a presença do Senhor, não tem mais como viver sem Ele. E a gente ama depender desse amor. A gente ama ser essa versão do Senhor. Só que no momento que ele está falando isso, eu indo para o Mateus 26, capítulo, né? Tem um diálogo ali, é que nesse que a gente leu não tem esse diálogo, aí eu fui até em Mateus. E ele fala assim, que havia entre eles alguém que iria traí-lo. E nós já conhecemos essa passagem. E nesse capítulo que a gente leu não tem essa fala, mas diz o nosso Jesus fala que é o Judas, né? E aí eu fico imaginando, irmãos, aqui faz um parênteses, eu fico imaginando, se eu tô lá e eu fico sabendo que é Judas, o que a gente faz com Judas, né? Pede 5 minutinhos pra ele, pra Deus, e fala assim, peraí, vamos ali, Judas, que a gente vai conversar, né? Mas não, fecha aspas, o Senhor precisava de que tudo se cumprisse, né? Mas ele também alertou, ai daquele, nesse capítulo 22, ele fala, ai daquele que me trai. E a gente pode ver a consequência mais tarde do que acontece com Judas. Mas aqui, ele fala para Judas, né? Você é você. Ele fala assim, não sou eu, mestre. Ele ainda fala mestre. Mas no íntimo dele, ele já sabia que Jesus estava falando a verdade de que ele iria mesmo traí-lo mais tarde. E ele não viu o que, sabe? Quão precioso era a vida dele para Jesus. Ele não soube valorizar, ele foi lá e entregou Jesus. Mas assim, longe de nós ser uma atitude como essa de Judas, mas trazendo para os nossos dias, muitas vezes vem aquele ímpeto de tomar atitudes que não deveríamos, sabe? Quando Jesus fala assim, não faz isso, e a gente vai lá e insiste em tomar, ser desobediente, né? Aí a gente fala assim, quando quebra a cara, por que eu não ouvi quando Deus falou comigo? Não tem nada a ver com o que já aconteceu aqui, Jesus e Judas, tá? Mas houve uma desobediência, houve uma coisa que, né, causou um arrependimento mais tarde que custou a vida de Judas. E por isso aqui eu gostaria de abrir um parênteses para que a gente pudesse refletir em sermos mais obedientes. Não ser mais, ser totalmente, mas muitas vezes por ser seres humanos a gente acaba não sendo. Mas assim, para que não custe a nossa vida mais tarde, que prestemos mais atenção na voz do Senhor para que a gente possa, com a obediência, não pagar mais tarde um alto preço. Amém? Como a irmã falou, ela estava ali com um conflito dentro de casa, aquilo estava angustiando o coração dela. Mas por ela ter o Espírito Santo, ela pediu, Pai, eu reconheço que eu não consigo, me ajuda. E o Senhor respondeu, né? Houve um desentendimento, houve tudo aquilo ali, mas ela teve o temor de reconhecer de que ela não podia fazer sozinha, e sim o Senhor. Aí Jesus desce na terra e fala assim, agora eu vou te ajudar. Você quer que seja agora do meu jeito, agora você vai ver as coisas andar. E eu fico muito feliz pela vitória da Denise, que Deus abençoe, que seja só o início das bênçãos do Senhor na sua vida, amém? Assim na vida de todos vocês. E eu não quero me estender, amém? Então,
ali Judas ele não valorizou. E ele tomou uma atitude precipitada. Então, vamos aprender. Eu gosto de aprender, irmãos, com as histórias, não só da Bíblia, em que a gente lê e fala, nossa, que cara, gosto desse, né? Mas ao nosso redor. Sabe? Quando você fala assim, eita, tô vendo que ir pro caminho das drogas acaba com a vida da pessoa. Eu não vou fazer isso comigo mesma. Eu me amo. E eu tô vendo, né, que ir pra esse lado aqui, além de, logicamente, irmãos, é contra a palavra do Senhor, mas eu estou falando de, é um exemplo pra gente meditar. Isso pode ser em qualquer decisão. Assim, fulano montou um negócio assim, assim, assado. Tô vendo que não tá dando certo. Então não vou por este caminho. Ou qualquer outra coisa que você possa ter na sua mente. Eu creio que você e eu temos exemplos ao nosso redor de atitudes de pessoas ou de iniciativas, de atitudes que não deram certo. Aprenda pelo amor ao que você vê ao seu redor, o que o Senhor pode nos ensinar. Porque muitas vezes o Senhor nos ensina na sua palavra, mas Ele também nos ensina ao nosso redor com lições de vidas de pessoas ao nosso redor. Então que a gente não quebre a cara, sendo que tem um exemplo ao nosso lado. Obviamente, se você vê uma pessoa que precisa de orientação, como você vê que é assim, esse aqui é um exemplo para eu seguir, para eu não fazer. Mas não seja só assim, legal, obrigada aí, você quebrou todo, eu aprendi. Não, ajude essa pessoa, seja, sabe, o representante de Jesus na vida dela, para levantar as pessoas. Porque para abater tem muita gente. Mas para fazer uma obra de ser um intermédio de Jesus na vida daquela pessoa e reerguer, é poucos, irmãos. E se fôssemos nós não gostaríamos de que uma pessoa como eu e você chegasse e ajudasse. Eu não sei porque eu fui para esse lado, mas eu creio que o Senhor está falando. Glória a Deus. E ali, depois, né, depois que ele falou sobre isso, e a gente falou sobre o pão e o cálice. Glória a Deus. Eu tinha marcado aqui um versículo para que a gente meditasse. Aí começou no 22, porque assim, o que tem em Lucas, às vezes não tem em João, e eu quis complementar, pegando pedaços das duas partes. João não, Lucas e Marcos. Aí começou-se ali, enquanto eles estavam falando ali de Judas e tal, Jesus falava que Judas era que iria traí-lo, eu acho que eles não ouviram essa parte, porque eles estavam olhando, falando assim, eu sou o maior. Aí o outro falou assim, não, eu sou o maior, né? E aí Jesus depois olhou e falou assim, ei, o maior é aquele que serve. Ele comenta até uma parte dos governos, não vou aprofundar muito por causa do horário, mas depois você lê. E eu acho muito interessante, porque para Deus a ordem é totalmente inversa do que para nós é. Sabe, para nós o maior é aquele que é servido, né? Na sociedade, pelo menos você vê que a lógica é essa. Mas para Deus a lógica é totalmente diferente, é aquele que serve que é o maior. E todos são iguais no reino de Deus, olha isso. Eu estar aqui pregando não me faz melhor do que ninguém. Eu não faço melhor do que ninguém. Eu sou um vaso, sabe? Como vocês, usado como vocês. Não é porque eu estou aqui, não. É porque nós somos iguais. O Senhor não tem distinção de filho. Ele ama a todos nós. E aí eles estavam ali, tipo, não, eu sou maior, olha aqui. Eu andei sobre as águas, vocês não. Aí eles falaram assim, não, eu sou maior porque, né, eu imagino, isso aqui não tá na Bíblia, né? Mas você imagina eles ali, né? Falando, eu tive uma experiência assim com Jesus. Não, gente, não importa. O que acontece? Existem filhos, presta bem atenção, que aproveitam melhor as possibilidades de filho. Se você, sabendo que você tem um Deus que pode todas as coisas e que Ele não está satisfeito de ser chamado só de Deus, mas de Pai. Ele quer ser chamado de Pai. Isso é sinal de que Ele nos ama. Aí você vê, beleza.
Aí você vê Jesus falando assim, ó, eu não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigo. Olha como ele tá trazendo a gente pra perto. Olha como ele traz a gente pra perto. Não só amigo, não só Deus, não só Pai. Ele quer a gente inserido nele, porque ele fala assim, Pai, que eles sejam um com você, assim como eu sou com o Senhor. E que eles possam ver, eles possam ser levados à unidade e crer que eu estou no Senhor, porque eles vão experimentar isso. Olha isso. Existem filhos que falam assim, há a chance de eu ser um com ele, eu quero. Há a chance de ser chamado filho, eu quero. Há a chance de chamar ele de meu amigo, eu quero. O que eu tenho que fazer? Você entende? Agora, existem filhos que falam assim, prazeres da carne, vem. Ai, é tão bom, vem aqui. Eu quero isso, minha carne quer isso, minha carne quer aquilo. Eu quero ir pra fazer não sei o quê. Eu. Mas não é diferente de filho, é falar, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu viva? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu diga? O que o Senhor quer que eu onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor me usa? Essa vida está precisando, Pai, não seja eu, mas o Senhor fala através de mim. Ele precisa ser curado, ele precisa ser levantado disso. Você entende? Você não busca mais o que a sua carne quer, você busca o que o Senhor quer. E quando você não está, sabe? Você não está conformado com a normalidade. Fala assim, existe a possibilidade de eu andar sobre as águas? Por que não? Jesus é o Senhor, manda-me ir até você. Ele vai falar assim, vem. Porque você entendeu quem eu sou na sua vida e o que eu posso fazer. Então vem. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. Porque você não é mais uma criatura, você é filho. E você aproveita isso. Você não deixa essa oportunidade passar. Você não espera chegar no céu para chamar Deus. Você não espera chegar no céu para ter intimidade com Ele. Você já faz o céu virar aqui. Porque o céu não é uma rua de ouro, não é, sabe, a árvore linda, maravilhosa da vida, que é linda, maravilhosa. Eu quero estar lá na rua de ouro. Mas se Jesus estiver, como eu já ouvi falar um pregador, se Jesus estiver nesse banheiro sujo, não que seja sujo, mas se estiver num banheiro sujo lá do metrô e falar lá, Ele está, lá é o céu. Se você falar assim, o Senhor está nesse metrô, lá é o céu. Você não quer mais estar com Deus pelo que Ele pode fazer por você, mas por quem Ele é. Isso muda o cenário. Muda. Você não quer mais o céu porque a rua é de ouro. Você não quer mais, sabe, porque vai ser lindo, maravilhoso, mas porque Ele vai estar lá. A pessoa que hoje aqui você aprendeu a amar, porque Ele demonstrou tanto amor de entregar o seu Filho único por amor de nós, e Ele merece ser amado por quem Ele é. Você aprendeu a amá-lo aqui, no meio da adversidade que você viveu. Você não negou Ele. Porque o amor que você sente por Ele é maior do que esse vento que tentou abater a sua vida. Aí você fala assim, tudo aquilo eu lutei para que hoje eu pudesse correr para os seus braços, Jesus. E viver esse momento que eu esperei a minha vida toda. E eu não quero me estender, né? Então, aí... Gente, tem uma parte nesse capítulo, vou falar pra vocês. Ele fala o seguinte no versículo 31. Olha isso. Simão, ele fala. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Olha isso. O que Jesus falou para ele. E isso pode ser na nossa vida, amém? Aqui é o caso de Pedro. Mas nós que fazemos a obra, pode ser também. Não vou ser herege, mas se pode existir uma 0,001% de chance de isso se aplicar a nós, temos que ficar atentos em tudo. Mas veja, não, o poder não está na primeira frase. Está no que está agora. Veja.
Mas eu orei por você. Isso é Jesus falando. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Pega isso como você ouvindo do Senhor nessa noite, assim como eu, amém? E quando você se converter, gente, Jesus já estava com Pedro já estava com Jesus há muito tempo, né? Foi ele que preparou tudo aquilo ali. E ele falou assim: e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha que lindo isso. Você entende? Primeiro, a gente entendeu que existe uma guerra. Precisamos estar preparados, né? Apesar de Pedro estar com Jesus, ele estava sob ameaça. Mas existia um maior do que a ameaça, que era o próprio Jesus, orando por ele, guardando ele. Ele sabia da ameaça, e Pedro não sabia que ele estava sob ameaça, mas ali Jesus alertou ele. E ele falou assim, é como assim, o inimigo quer triturar vocês, mas eu orei por você. Pensa, para que a fé dele não desfaleça. Ele não falou assim, olha, eu vou te livrar de todo o mal. Não, ele falou assim, para que a sua fé não desfaleça. Gente, nesse mundo teremos, mas tende bom ânimo. O próprio Jesus passou por adversidades. Não vai ser diferente com a gente. O mesmo amor que Deus tinha por Jesus, ele tem por nós. E ele não poupou seu filho único. Mas isso quer dizer que Deus não ama Jesus? Não. Isso quer dizer que nós não somos amados por Deus? Não. Ele quer filhos maduros. Ele quer filhos que amem o seu pai por quem ele é. Não porque dá tudo na mão. Você já viu criança mimada quando você dá tudo na mão? Aí você leva no mercado. Eu quero que dê pano. Não dá não. Ele deita no chão, ele rola e você passa a maior vergonha. É ou não é? Ele não quer filhos assim. Porque senão você não vai amar ele pelo que ele é. Você vai amar ele porque ele pode te dar as coisas. Né? Isso é ruim. Ele não quer robô. Não, porque senão eu e você, a gente nem ia estar aqui. Adão e Eva nem teria opção de livre-arbítrio. De ter feito a burrada que fez. Desculpa a expressão. Ele teria feito, eu quero que vocês me amem. Danilo, eu te amo, pai. Eu amo você. Eu quero estar com você. Não, olha isso. Quem que ia querer alguém amando assim desse jeito? Ninguém. Não é verdade? Por isso ele nos deu a chance de ser livres. Livres. E ter o amor de Deus ali disponível pra gente e a gente livremente aceitá-lo. Ou não. Mas também existe uma consequência também. Você tem que ter uma consequência. Né? Você querer Deus não porque você corre risco de ir pro inferno, mas porque você ama Ele. Glória a Deus, ainda não vamos estender. E aqui, ele fala isso, né? E existe uma recompensa. Existe uma recompensa para os discípulos. Aqui no versículo... Estava aqui. É que o texto é bem grande. Mas simplificando, gente, aqui eu não vou achar. Ele fala que vai designar que os discípulos sentem a mesa dele. Ele designa um reino e sentar-se à mesa com ele. Isso é pouca coisa para você? Isso é pouca coisa pra gente? Não. Se você puder escolher hoje, o que você escolheria? A sua vontade ou estar
com Ele nesse grande dia, e sentar à mesa dele, e ficar com Ele, e morar com Ele, ter intimidade com Ele, ter um reino para morar com Ele. Parece pouca coisa? Jamais. Então, tudo que a gente faz aqui é visto pelo nosso Pai. Tudo. Pode estar escondido lá no quartinho, o Senhor está lá com você. Você pode estar lá no seu trabalho, o Senhor está com você. A vez que você evangelizou alguém, você fez o Jesus. Lembra aquela passagem que fala assim? Todas as vezes que eu tive frio, me deram o que vestir. Todas as vezes que eu fiquei com fome, me deram de comer. Aí fala, como que a gente fez isso? Quando você fez por ele, você fez por mim. Ou seja, todas as vezes que aquela pessoa fez aquilo, o Senhor estava lá, olhando o que estava sendo feito pelo próximo. Então não pense você que, o Senhor não está me vendo. Claro que está vendo. Claro que está te vendo. Nós nunca estamos sozinhos. Isso é uma bênção, amém? Isso é um presente. Então, ele fala sobre isso. E o mais bonito é: fortaleça os seus irmãos. Hoje você fortalece alguém, amanhã você será fortalecido por alguém. Então faça hoje por alguém aquilo que você gostaria que fizesse por você, sabe? Tipo, o amor que você tem por você mesmo, faça pelo outro. É isso que ele ensinou pra gente, né? Isso quer dizer também, ele fala aqui, quando você se converter, gente, que nem a gente falou, então há a chance de estar aqui e não conhecer Jesus. Existe. Mas se você está aqui é porque você ama Ele. Eu creio. Mas no momento da adversidade, lembra que você pertence a Ele. Porque no momento bom é muito fácil louvar. Mas no momento difícil é muito difícil louvar. Quando ele fala assim, seja fortalecido, quer dizer que nem todo momento a gente está fortalecido na fé. Mas quando você lembrar dessa palavra, você fala assim, eu sou fortalecido pelo Senhor. Ele é a minha rocha, Ele é meu socorro bem presente na hora da angústia. E depois disso, para encerrar, ele fala o seguinte, ai meu Deus, tem a ceia. Jesus amado, perdão irmãos, perdão. Ai, eu fui indo e esqueci, perdão. Mas então, eu só vou entregar isso, amém? Aí ele fala o seguinte. Pedro fala, né? Fala assim, mas respondeu, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Aí ele fala, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Porque quando a gente está bem, Jesus está aqui, gente. Está uma mesa maravilhosa. Tem um pão que não é mais pão, é carne. Não é não sei o que. É um vinho que não é mais vinho, é sangue. E tá todo mundo ali festejando. Mas ia vir um momento difícil. E é nesse momento que, no bom que a gente fala assim, Jesus, se vir a adversidade, é nós. É nós. Brincadeiras à parte. Mas será que estamos realmente firmes com Jesus quando vier a tempestade? Eu creio que sim. Que você e eu estaremos firmes com Ele. Não abandone Jesus. Primeiro, o principal que vai perecer é quem desiste dele. Isso é fato. Nós sem Ele perecemos. Mas nós com Ele passamos a tempestade andando sobre as águas. E ele falou o seguinte. Ele falou o seguinte. Antes eu falava para vocês não ter espada. Mas agora, e não ter bolsa, não ter, mas tenha. Tenha. Não tá falando de espada. Você não vê discípulo fazendo, a não ser Pedro. Depois é até repreendido. Mas ele tá falando assim, se revista de toda a armadura da fé. Para que quando vir o dia mau, vocês estejam fortalecidos. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe vocês. E a todos que estão na live.
Agradeço por essa oportunidade maravilhosa. E se você puder, em nome de Jesus, antes de participar da ceia, peça perdão ao Senhor pelos nossos erros. Eu peço perdão todas as vezes, né? A gente é ser humano. Mas que a gente venha não só pedir perdão, mas que a gente venha mudar. Porque quando o arrependimento ele vem junto com a mudança de atitude, que a gente venha aprender todos os dias com ele, amém? E eu agradeço a minha oportunidade. Se você puder, aplauda o nome do Senhor Jesus.